Sabe, uma coisa que sempre me intrigou é porque a força de vontade, algo que a gente valoriza tanto, parece que não funciona para quem luta contra a dependência. Mesmo depois de, sei lá, tantas tentativas, promessas, as recaídas acontecem. Por que essa luta é tão difícil? Parece desafiar aquela lógica do querer é poder, né? É uma ótima pergunta. E a resposta que a gente vai explorar hoje é meio paradoxal até. A chave pode estar justamente em admitir a impotência. Aquele primeiro passo dos programas de 12 passos. Exato. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que tínhamos perdido o controle sobre nossas vidas. Só como rendição, né? Totalmente. Assustador, talvez. Sim, mas muitos descrevem como libertador. O começo de algo novo. Então a nossa ideia aqui é entender o que realmente significa essa admissão, porque ela é tão crucial. É fascinante porque desafia muito nossa ideia de sucesso, de esforço pessoal, né? A luta, veja bem, não é só contra a droga ou o álcool, ou o comportamento, seja qual for. É uma luta contra a própria realidade. Como assim, contra a realidade? A pessoa vive numa ilusão de controle, sabe? Mesmo com tudo desmoronando. Perdas financeiras, família abalada, saúde. E a mente lá firme. Dessa vez vai ser diferente. Eu paro quando eu quiser. Ah, sim, aquele pensamento mágico. Exato. E o primeiro passo, essa admissão de impotência, ele surge quando essa ilusão, ela começa a rachar. Quando a pessoa não aguenta mais sustentar essa farsa. Entendi. Mas aí vem uma dúvida. Admitir impotência não é meio que desistir? Jogar a toalha? Eu penso naquela imagem, sabe? Alguém numa correnteza muito forte, ficar lutando contra ela é certeza de se afogar de cansaço. Boa analogia. Reconhecer a força da água não é desistir de viver, né? É perceber que precisa de outra estratégia, talvez se agarrar em algo, pedir ajuda. Perfeito. A distinção é essa. Não é passividade. Admitir impotência, nesse contexto, é um ato de honestidade brutal consigo mesmo. Um choque de realidade. Exato. E o momento em que a pessoa finalmente diz ou pensa, eu não consigo, nossa, é carregado. Tem o peso do fracasso, da vergonha, aquela sensação de queda livre, talvez. O chão sumiu. Imagino, deve ser devastador. É, mas ao mesmo tempo, e isso é surpreendente, muitos relatam um alívio imenso, quase físico. Alívio? Como assim? É o fim da peça de teatro, sabe? Fim da tensão de ficar fingindo, de manter as aparências. É como tirar uma armadura pesada e poder respirar fundo pela primeira vez. Faz sentido, parar de lutar uma luta impossível sozinho. Isso. E o que diferencia da desculpa é o que vem depois. A admissão real leva a buscar ajuda. A desculpa mantém a pessoa parada no mesmo lugar. Entendi. E isso muda tudo para quem tá perto, né? Família, amigos, até profissionais de saúde. É tão comum a gente ver apelos lógicos. Olha o que você tá fazendo. Pensa nos seus filhos. Sim, o famoso apelo à razão. Mas se a pessoa tá naquela bolha de ilusão que você falou, esses argumentos batem e voltam, né? Exatamente. Não adianta gritar a instrução de natação para quem tá se afogando achando que tá só relaxando na piscina. Ignora a realidade emocional da pessoa. Pode até piorar a culpa, reforçar a fantasia de controle. Então, qual seria a abordagem mais eficaz, quando a lógica não entra? A abordagem tem que mudar o foco. Quando esse eu não consigo finalmente aparece, vindo da própria pessoa, é um sinal. A muralha da negação está começando a cair. Não é fraqueza, é reconhecimento da verdade. Doloroso, mas é a verdade. O ego dando o braço a torcer. Isso, o ego admitindo. Ok, aqui eu não dou conta sozinho. A partir daí, não adianta pedir mais esforço, mais força de vontade. O caminho é outro. Humildade, aceitar ajuda, se abrir para entrega. Quem está apoiando precisa acolher essa vulnerabilidade. Ver como sinal de prontidão. E como a gente percebe esse momento? Porque imagino que nem sempre é uma frase clara, né? Admito que sou impotente. Raramente é. Quais seriam os sinais mais sutis, talvez? Cansaço, pode ser. Um esgotamento visível, sim. A pessoa parece sem energia para brigar, para justificar, repete as mesmas histórias de fracasso, quase sem emoção. Presa num ciclo. Exato, mas o diferencial do mero cansaço é uma fresta de abertura para algo diferente. Um cansaço que começa a questionar a própria luta, sabe? Entendi. E para quem tá de fora? Escuta atenta. Validar a dor.
sem julgamento. Ajudar a nomear o momento, não como derrota, mas como um despertar. Nossa, percebo o quanto isso tem sido duro para você. Algo assim. Então, essa admissão, ela não é o fim da linha. É, na verdade, a porta de entrada. Exatamente por isso é o primeiro passo. Não é o último suspiro, é a primeira respiração de verdade depois de muito tempo submerso. A impotência como começo, não como fim. Isso, a impotência aqui é sobre reconhecer o limite do controle pessoal sobre a adicção. É a base firme para construir a recuperação. O valor desse passo não é pedir mais força, é pedir verdade. É, se alinhar com a realidade para poder, aí sim, começar a mudar. Fica claro que admitir isso exige uma coragem enorme, né? Longe de ser fraqueza. É uma honestidade profunda. É reconhecer que a guerra está perdida para poder buscar a paz. A liberdade da recuperação. É o ponto de partida mesmo. Totalmente. E isso leva a gente para uma reflexão maior, né? Que vai além da dependência química ou comportamental. Onde mais na nossa vida, ou até no nosso trabalho, a gente se agarra a ilusões de controle, lutando batalhas que só esgotam a gente. É uma boa pergunta. Como seria encarar certas impotências nossas, limites, coisas que a gente não domina? Não como um fracasso, mas como um primeiro passo para mais realismo. E talvez, quem sabe, para uma liberdade que a gente nem imaginava.